A preocupação pastoral e missionária retomada pela Igreja neste terceiro milênio, com seus desafios de modernização, rapidez e multiplicidade, mostra a importância de investimentos adequados para que a experiência e vivência do dízimo seja permanentemente uma grande força educativa da fé e da cidadania. Estas palavras são de Dom Valmor no prefácio do livro A Nova Pastoral do Dízimo, escrito por Dom Edson Oriolo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso convidado de hoje que vai falar sobre essa publicação. Dom Edson, bem-vindo ao Horizonte Notícia Entrevista. Obrigado aí pela oportunidade da gente partilhar um pouquinho a respeito desta grande preocupação da nossa igreja, que é evangelizar, anunciar cada vez mais a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do senhor debate o dízimo com uma forma nova, com uma visão diferenciada. O que mudou na igreja com relação à prática tradicional? A igreja no Brasil, desde a década de 80, ela vem preocupando e falando a respeito do dízimo. Houve muitas experiências, nós temos inúmeras experiências por todo o Brasil falando a respeito do dízimo. E o livro que eu quero apresentar um pouquinho não vai falar sobre o dízimo, mas voltar um pouquinho à pastoral do dízimo. O que é o termo pastoral? É a ação da igreja. Como que a igreja deve agir em relação ao dízimo? Muitas vezes criou-se uma mentalidade que dízimo voltado para o dinheiro, dízimo relacionado com uma teologia da prosperidade. Então eu dou o dízimo, eu dou uma contribuição, eu vou receber uma graça de Deus. Se eu estou doente, se eu estou com uma limitação, eu dou um dízimo, eu recebo uma graça de Deus. Isso nós chamamos teologia da prosperidade, que surgiu aqui no Brasil na década de 70, um pouquinho antes da igreja falar a respeito do dízimo. Qual que é a sua visão hoje sobre isso, Dom Edson? Aí que entra a questão de uma pastoral. O que é a pastoral? A pastoral é a ação da igreja. Então, o dízimo voltado no aspecto de pastoral significa um comprometimento com a vida da comunidade. Então, eu vou dar, eu vou contribuir porque eu estou comprometido com aquela comunidade. Eu vou dar, eu vou devolver a Deus através daquela comunidade pela minha maturidade de fé. Sim, diante da realidade em que a gente vive, das circunstâncias atuais, é realmente necessária essa nova pastoral do dízimo? Perfeitamente. O Papa Francisco vem falando de uma igreja em saída. Eu penso, com a nova pastoral do dízimo, falar de uma igreja irresistível. O que significa essa igreja irresistível? Significa eu participar de uma comunidade e aquela comunidade me atrai, aquela minha comunidade me fascina e, por outro lado, para buscar a experiência de Deus, e aí nessa situação eu vou ajudar para que aquela comunidade possa crescer, exercendo um ministério, eu trabalhando junto, estar junto, participando da vida da comunidade e, por outro lado, também ajudando aí de uma maneira financeira, não no aspecto jurídico. Então, eu tenho que dar 10%, mas no aspecto moral. Eu vou contribuir de acordo com o meu coração, de acordo com a minha necessidade, para que aquela comunidade possa crescer cada vez mais e ser um lugar da evangelização, ser um lugar da oração, ser um lugar da escuta da palavra de Deus, ser um lugar da Eucaristia e ser um lugar também da própria evangelização. Sim, o arcebispo Dom Valmor, ele destaca no livro que o livro do senhor é mais do que uma discussão de ideias, ele é um itinerário para uma nova pastoral. Qual o caminho a ser seguido nesse momento? O importante é planejamento. João Paulo II, ele diz, temos que avançar para águas mais profundas. João 23, a América Latina deve ter um planejamento pastoral. Papa Francisco fala de uma igreja em saída. Papa Bento fala que o documento de Aparecida seja para, vamos dizer assim, uma referência. Então, os papas sempre pediram planejamento. A igreja no Brasil, depois de tantos anos, na sua penúltima diretriz gerais da ação pastoral da igreja, veio falar de planejamento. Então, o que significa esse itinerário? Que toda a nossa ação de evangelização, como pastoral do dízimo, ela tem que ser bem planejada. Nós temos que ter objetivos claros
maturidade de fé, comprometimento com a vida da comunidade, termos metas, nós vamos atingir determinadas metas com determinadas estratégias. E a gente vai buscar no próprio Cristo, né? Vamos evangelizar, vamos anunciar. Chamou um grupo de discípulos, então fez um planejamento, vocês vão 2 a 2, copiando a mentalidade judaica. Cuidado que vocês vão ter problemas, mas o importante, vocês têm que ter um objetivo, anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Então esse itinerário é mostrar que a nossa ação de evangelização em relação ao dízimo, ela não deve acontecer por acaso. Nós devemos planejar, ter uma vida de oração dentro desse processo, dessa dinâmica. E aí o dízimo ganhando uma dimensão maior, que eu falo no livro, de um termo que não é muito conhecido. Foi o Papa João Paulo II que apresentou na década de 80, que chama diocesaneidade. O que significa isso? Nós, padres, devemos ter um amor com a diocese, não só com a paróquia. E os fiéis ajudando na paróquia, eles também estão ajudando a própria diocese. Então, o dízimo ele vai ter um processo bem mais amplo como pastoral. Por exemplo, nós temos a TV Horizonte, nós temos a Rádio América, nós temos tantas maneiras de evangelizar a nível de diocese. Então, ajudando lá na comunidade, tendo essa dimensão da diocesanidade, as pessoas também estarão ajudando. Então, a nossa TV vai crescer com essa pastoral do dízimo. A nossa rádio vai ter um crescimento maior com a pastoral do dízimo. E a gente pode dizer que é importante que as pessoas tenham essa coparticipação, seja nas obras da igreja, seja num projeto importante e também nos avanços da sua diocese. Perfeitamente. Ele também é responsável por meio do dízimo? Mas desde que ela tome consciência que ela é um membro ativo daquela comunidade. Não adianta a gente querer ajudar sem estar comprometido com a comunidade exercendo o ministério. Se nós temos essa dimensão de exercer o ministério, estou comprometido com a comunidade, todas aquelas inovações, tudo aquilo que surgir vai ser uma corresponsabilidade, vai ser também um próprio compromisso com a diocese, com a própria comunidade também. O senhor falou de planejamento, de um planejamento estratégico, ele importante, moderno, atual, enfim, em consonância com o que os papas têm dito também, em consonância com toda a igreja. Como modernizar essa tradição sem perder a essência do dízimo, da pastoral do dízimo? Devemos primeiro valorizar o que existe. Não é porque é uma coisa nova que nós vamos deixar de lado toda uma caminhada, todo um processo, toda uma cultura das pessoas ajudarem a vida da própria comunidade. Então nós temos que valorizar isso e, por outro lado, incentivar e ver horizontes diferentes, né? Como que eu vou integrar-se cada vez mais, e aí que entra esse processo de gestão também. E aí entra uma prestação de contas que deve existir, o que entrou na comunidade, a comunidade participar também das atividades, ser membros ativos da vida da comunidade, não ser apenas um tarefeiro, mas exercer realmente um verdadeiro ministério dentro da vida da própria comunidade. Essas são metas para a nova pastoral? Perfeitamente. Eu acho que, olha, para você ver, desde o começo eu não estou falando que dízimo é dinheiro. Que dízimo não, dízimo é comprometimento com a vida da comunidade. Então, uma maneira, uma meta para que eu possa entender a nova pastoral do dízimo é eu comprometer com aquela comunidade, e para que eu possa fazer aquela comunidade irresistível, aquela paróquia irresistível, eu vou ter que ajudar de uma maneira financeira, mas isso é consequência daquilo que eu estou fazendo. Ele vai perder aquela dimensão de uma teologia de prosperidade. Eu dou para receber em troca. Não, eu dou porque eu amo aquela comunidade, eu tenho um carinho com aquela comunidade faz parte da minha vida, eu quero ter um lugar de oração, de evangelização da palavra de Deus. Inclusive, o Papa Francisco tem pedido muito uma igreja aberta e participativa. O senhor acredita que o dízimo é uma forma de fortalecer essa ligação? Sim, perfeitamente, porque quando eu tenho um bem que pertence, que não é do outro, é meu, quando eu tenho um carinho especial para com as coisas de Deus, eu vou me comprometer cada vez mais com
a própria comunidade, nós vamos entender a reflexão do Papa, que a nossa igreja tem que ser um lugar do acolhimento, tem que ser um lugar do acatamento. Da participação, da missionariedade. Dentro dessa dinâmica aí, que o próprio Dom Valmor, no prefácio, ele fala desse aspecto da missionariedade em relação àquilo que eu falo dessa nova pastoral. A gente resgatar o que tem, vamos assim, oxigenar a vida das comunidades, das paróquias que já têm a prática do dízimo, mas dando um foco diferente para que as nossas paróquias tornem-se cada vez mais paróquias irresistíveis, que causa fascínio, que atrai para que a gente possa lá buscar e fazer a experiência do alto e, por outro lado, ser um lugar tanto da palavra quanto da Eucaristia para a gente vivenciar o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Edson, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e por trazer essa reflexão tão importante da nova Pastoral do Dízimo. Tá bom, agradeço e que vocês que estão acompanhando, que façam essa experiência do que significa ser dizimista na sua comunidade, na sua paróquia. E se você quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.